Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos de volta aqui com mais uma live. Um tempão, né? Sem fazer live. E hoje estamos retornando aí. Como eu avisei esses dias no Stories, né? Tava dando mais atenção aí aos meus alunos e acabei ficando realmente com um tempo mais apertado. A rotina de pai, né? Então é isso aí. Mas a gente está voltando. E hoje eu convidei a Isabela, né? Que é uma aluna. Já fiz live, então, já fiz muita live sozinho, esse bate-papo assim, aqui com vocês. Já fiz muita live de exercícios terapêuticos, né? Já fiz live também convidando outros profissionais. Já fui convidado por outros profissionais também para fazer live. E aí eu achei que seria interessante ajudar para ajudar até vocês, né? Também que quem passa pela situação de dor na coluna, né? Já que aqui o propósito é fazer com que você resgate o conforto da sua coluna, né? Aqui o nosso Instagram, todas as minhas redes sociais é sempre com esse intuito de ajudar as pessoas que sofrem de dor na coluna, principalmente aquela dor crônica, né? Aquela dor antiga, né, que dura mais de muitos meses, né, mais de 3 meses. Às vezes tem pessoas com dor há anos. Então estou aguardando aqui a Isabela solicitar para a gente começar aqui esse bate-papo com ela. Eu quero já agradecer de antemão a ela por aceitar, né, topar esse convite de compartilhar um pouco aí da história dela. Aqui ela entrou, vamos lá conversar com ela. E aí, pessoal, para as próximas lives eu quero saber de vocês, deixem aí nos comentários se vocês querem live de exercícios terapêuticos ou mais lives assim como essas de bate-papo, a gente falando sobre dor na coluna, sobre estratégias para Ah, resgatar o conforto da coluna. Olha aí, chegou a Isabela. oi, boa noite, Iri. Boa noite, Isabela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite e Um compartilhar um pouquinho prazer. aí da sua história. Uhum. Eu estou aqui perguntando para o pessoal que entrar, seja quem estiver aqui ao vivo, ou seja quem assistir depois a live gravada, né? Sobre as próximas lives, se eles preferem que eu faça mais lives assim de bate-papo, ou de exercícios terapêuticos, como eu já fiz muitos, né? Muitas lives ali de exercícios, para ajudar essa galera aí também que tem esse probleminha, algum probleminha de coluna, que sente dor na coluna. E aí, para a gente começar, enquanto a galera vai botando aí nos comentários, quero também falar o seguinte: se tiver pelo menos cinco comentários pedindo um determinado tipo de live, eu vou dar atenção para esse tipo de live. Se tiver cinco comentários pedindo live de exercício, eu vou seguir com live de exercício, beleza? Então, deixa a galera botar aí e a gente vai conversando aqui. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse também a sua idade também. Tá certo. Então, eu me chamo Isabela, né, tenho 33 anos, sou professora, mãe e é, é isso. Conta aí para o pessoal qual era a sua queixa de coluna. Então, o que aconteceu comigo foi que fazendo uma atividade de musculação na academia, eu tive minha primeira lombalgia, né, que foi diagnosticado como lombalgia, que eu passei realmente 3 dias sem conseguir me movimentar direito, sem conseguir ficar de pé, sem um apoio. Isso aconteceu no ano de 2018. E desde esse episódio para frente, eu venho tendo, né, vinha tendo dores na lombar assim, de forma relativamente recorrente. A cada 3, 4 meses eu tinha uma travada na coluna. Minha coluna travava, e às vezes eu não conseguia identificar o motivo, né, que fazia com que isso acontecesse. Às vezes uma atividade simples, como, por exemplo, pegar um galão de água,
para colocar no filtro em casa. Uma atividade assim que exigia um pouquinho mais do que o habitual, já fazia com que minha coluna travasse. Outras vezes eu nem conseguia identificar o motivo e eu ficava ali, pelo menos uma semana sentindo aquela dor e depois ela passava, né? Uma semana, 15 dias no máximo, e depois a dor passava. Então isso vinha acontecendo e depois de um tempo, assim, de sentir essas dores, né? Eu busquei o Pilates, eu fui fazendo outras atividades com esse objetivo de fortalecimento da minha coluna, mas que não tinha aquele objetivo mesmo central de fortalecimento da coluna, né? E aí foi quando esse ano, desde o ano passado, você já tinha, né, me apresentado o programa, né, Coluna Sem Dor, e eu fiquei assim pensando que seria interessante para mim quando você sinalizou a proposta, mas com certa resistência por conta do perfil de ser um programa online, que aí exigia que a pessoa tivesse muita organização para poder desenvolver as aulas, e eu não me via nesse perfil, né? Mas aí, esse ano, né, já agora mãe de um bebê de 1 ano e meio, eu tive novamente esse episódio de dor na coluna, minha coluna travou no mês de janeiro, e eu pensei assim, não, esse programa vai ser, eu tenho que entrar porque eu tenho que ver se é o que realmente vai me ajudar a superar essas crises, né, relativamente constantes. Aí foi quando eu decidi entrar para o programa no mês de janeiro e aí, né, entender como é que funciona, ter essa conexão mais significativa entre o meu corpo e a minha mente, né, e desenvolver as aulas. E aí, desde janeiro até hoje, eu não tive ainda esse episódio de dor na lombar para me travar, né, para impedir que eu, como eu tinha sinalizado, minha maior angústia depois da maternidade, né, isso 1 ano e meio para cá, sendo que eu tenho essa dor desde 2018, mas assim, minha maior angústia depois da maternidade foi não conseguir pegar meu filho no colo. Ele me pediu colo e eu não consegui pegar meu filho no colo. Isso para mim, assim, foi muito angustiante. E a última vez que aconteceu foi em janeiro, foi quando eu entrei no curso, e de lá para cá eu não tive mais esse episódio de travar a coluna de vez. Mas assim, eu não sei explicar o motivo, né, que isso acontece, mas é isso. Ou seja, você entrou em janeiro e a gente está em abril, tem 3 meses que você não trava a coluna, né? Não tem crise de dor na coluna. Isso. Antes de você entrar para o programa, esse intervalo de 3 meses, você conseguia ficar sem dor dentro de um intervalo de 3 meses? Já aconteceu, mas a minha média é essa, é 3 meses. Então, pelo menos a cada 2, 3 meses eu sentia uma travada dessa, assim, para me impedir de fazer movimentos básicos, né? Movimentos básicos, de agachar, coisas básicas do dia a dia, de pegar uma coisa no chão, sem sentir dor, porque meu maior problema é esse de abaixar. Sei, sei. E você tinha me falado que não estava conseguindo carregar seu filho no colo, não é isso? Sim, Que tinha, isso. travou em janeiro, né? E agora você já está conseguindo carregar ele normalmente? Sim, sim. Desde então, isso aconteceu em janeiro, né? Aí eu passei pelo menos uns 15 dias assim, bem mal. E aí, desde então, eu consigo desenvolver as minhas atividades com certa tranquilidade e confiança, né? Que é o mais importante para mim. Conte um pouquinho como foi esse episódio de janeiro que lhe fez travar, entrar na crise da dor lombar. Então, eu não consigo identificar o motivo que fez com que eu tivesse essa dor. Então, assim, é uma dor que eu venho sentindo como se fossem umas agulhadas na lombar. E eu sigo fazendo as atividades, mas na insistência de fazer as coisas, as tarefas do dia a dia, né? Trabalhar, fazer uma coisa, outra, né? Às vezes, não sei se pegando o meu filho de qualquer forma, sem tomar certo cuidado, isso não sei se fez com que minha coluna sentisse, né? Fosse de alguma forma lesionada. Ou, que é o que eu estou entendendo agora, né? Mais um pouco a partir do programa Coluna Sem Dor, se isso tem a ver com o meu medo mesmo de ter aquela dor novamente,
né? De Entendi. pensar, só de pensar em ter a coluna travada de novo, eu já senti tanto medo e isso possa, de algum modo, contribuir para potencializar essa dor na coluna. Então, Entendi. E você falou na instante do Pilates, falou de fortalecer, né, a coluna com exercícios, mas lá no programa do Terapia da Coluna, você notou alguma diferença, algo a mais desses exercícios de fortalecimento? No programa então como um todo? são exercícios que têm como objetivo principal o fortalecimento da coluna, né? E também eu vejo no programa, que é o que eu comecei a entender depois da gente ter conversado, né, nas nossas aulas, que a gente tem as aulas síncronas também, né, algumas aulas síncronas e tudo mais, que é o poder da nossa mente na potencialização da nossa dor. E aí eu acho que isso também tem relação com o que eu sinto, né? Justamente como eu estava dizendo, né? O meu medo de travar a coluna novamente pode estar contribuindo para essa potencialização da dor na coluna. Certo. Deixa eu explicar um pouquinho aqui para o pessoal, né, de uma forma um pouco mais técnica para eles entenderem. Isso que a Isabela está falando do medo, né, dessa parte psicológica também, faz sentido que a gente vê isso lá no programa, inclusive porque ele é baseado em neurociência, né, uma neurociência especializada para dor, inclusive dor crônica, aquela dor antiga, né, que existem áreas do nosso cérebro que elas entram em uma atividade maior, específica, quando você já teve um episódio de dor anterior, né, como a Isabela falou, em 2018, então 5 anos que ela vem tendo episódios recorrentes, né, sempre tem alguma crise, algum momento de crise de dor, e muitas vezes a pessoa, como a Isabela até falou agora há pouco, existe uma preocupação se houve uma lesão. Tem vários tipos, né? Tem aqueles desgastes conhecidos da hérnia de disco, a próprio bico de papagaio, que tecnicamente chama osteófitos. Então a pessoa fica com essa preocupação e ao mesmo tempo meio perdida, porque ela não tem certeza do que está realmente acontecendo, né? Ela sente a dor. Aí vem na cabeça os pensamentos que ela falou de será que lesionou minha coluna? Então, lá dentro do programa, além dos exercícios, a gente tem toda uma conversa ali, um tirar de dúvidas, né? A gente bate um papo, troca uma ideia, tira dúvidas, para explicar esse funcionamento mesmo cerebral, que é comprovado pela ciência, que tem áreas específicas do nosso cérebro que fazem com que fique mais alerta na hora de você pegar um objeto pesado, como ela falou. E aí tudo isso faz com que o seu comportamento mude um pouco, né? Por exemplo, a pessoa fica se privando de fazer certas coisas com preocupação e na hora de agachar, aquela tendência de querer contrair o abdômen ou ficar com as costas retas, né? A pessoa não querer curvar, porque acha que curvar vai piorar, então tem que estar todo reto e contraído, como se essa contração do músculo do abdômen, manter a coluna reta, isso fosse proteger. Aí, então, é essa relação, né, cerebral. Você entende aquilo como um risco, né? Será que tem uma lesão? Então, aquilo é interpretado como um risco, faz com que você mude seu comportamento sem você perceber. Aí você fica se agachando mais contraído ou evitando certas coisas. Então, isso já dispara uma tensão maior na musculatura sem que você perceba. E aí acaba realmente facilitando com que a dor volte. Não é, não é o único motivo de você sentir e entrar na crise, mas toda essa salada aí de preocupações e mudança do comportamento pelo medo da dor facilita com que você possa entrar em uma outra crise. Deixa eu ver aqui que teve comentário aqui ó, do Vidal. O medo, vivi junto, quem sofre com a coluna.
Vidal, ele já fez até live aqui comigo também. Então, ele também sofre de dor crônica na lombar. Então, é isso. Tem outra pergunta que eu quero fazer para você. Se antes do terapia da coluna, você tinha tentado outro tratamento? Eu entrei para musculação, né? Musculação, fiz atividades de pilates e tudo com o objetivo de fortalecimento da coluna, porque muitos profissionais já tinham me sinalizado isso, né? Que eu precisava fortalecer a minha lombar para que eu não voltasse a sentir essas dores. Então, o que eu fazia eram essas atividades físicas de modo geral. E como foi Mas o o que eu vejo resultado? assim, Como é que foi o resultado desses tratamentos? então, o que acontece é que eu tenho receio de fazer determinados exercícios. Por exemplo, eu entrei para musculação e aí fazendo novamente atividades de agachamento, eu sentia doer a lombar. Então era como se eu piorasse fazendo essas atividades. E aí eu fiquei sem querer fazer essas atividades de agachamento com medo de sentir novamente alguma dor, de lesionar a minha coluna. E eu acho que assim, o diferencial do programa é justamente ter esse entendimento dessa parte psicológica, né? Para eu poder me conectar, né, com o meu corpo, com a minha mente, né? Ter esse entendimento de que na minha coluna tem músculos fortes o suficientes para me sustentar. E aí ter pensamentos positivos, de que não houve lesão, né? Ter essa consciência é o que essa parte para mim é o que tem sido o diferencial para que eu possa me concentrar nas atividades, nos exercícios do programa e conseguir fazer as atividades sem medo, né? Inclusive É, a gente conversando, né? A gente já tinha conversado sobre uma aula que tinha sido um dos meus desafios no programa, que é fazer a aula 9, pelo menos uma vez por semana. E essa aula 9 que está no programa é a aula de recuperando a confiança na lombar. E assim, só o nome da aula, recuperando a confiança na lombar, já me ajuda. Eu vou fazer agora a aula recuperando a confiança na lombar, porque eu preciso confiar que a minha lombar vai me sustentar e que não houve lesão. E aí eu faço essa aula quando eu estou sentindo que minha lombar pode vir a doer, eu já me sinto melhor. Então eu acho que essa parte de conectar corpo e mente foi o diferencial que eu encontrei para além daquilo que eu já tinha tentado antes e que não estava me ajudando tanto, que são as atividades físicas mais habituais, né? Vamos dizer assim, de musculação e aham. de pilates mesmo, que eu já tinha tentado fazer. Até desistir da musculação, porque estava sentindo que a musculação estava sendo muito pesada para mim e estava fazendo com que eu sentisse dor. Fui para o pilates, achando que o pilates seria mais leve e aí podia ter esse fortalecimento sem exigir muito da minha coluna, mas ainda assim faltava alguma coisa, né? Que é justamente essa conexão com a mente. Aham. E a Isabela contando, depois de já ter resolvido aí a questão dela, parece simples, só que na hora que a pessoa tá aí, ela patinou por 5 anos, né? Desde 2018 até 2023, quando ela resolveu tentar alguma coisa diferente, porque realmente cada caso é um caso, né? O dela é específico, dor lombar, muita gente tem dor lombar, mas cada um tem uma vida própria e causas diferentes, são atividades diferentes que a pessoa acaba tendo dificuldade para fazer. Então, tudo é muito voltado de uma forma específica para a necessidade de cada um. Embora muita gente tenha uma dor que é no mesmo local, só que a pessoa sozinha realmente ela fica um pouco perdida, né? Depois que você encontra ali um direcionamento, facilita e aí parece tudo muito simples. Eu vou ler só o comentário aqui da Carminha, verdade, com o Pilates ajuda muito e Fátima já não consigo ficar sem o Pilates. Beleza. Eliene, bem-vinda também. Você, você lembra em quanto tempo você conseguiu? Porque assim, a gente está em janeiro, ou a gente está em abril, você entrou em janeiro, tem 3 meses então que você entrou para o programa.
Você lembra quando foi mais ou menos que você se sentiu mais confiante e eliminou a crise que você estava? Então, eu melhoro, né, da crise em torno de 15 dias, eu me sinto melhor, mas para eu adquirir, assim, mais confiança, eu acho que tem um mês, mais ou menos, assim, que eu tô seguindo com mais afinco no programa e tô mais confiante de fazer as atividades. Inclusive, voltei para musculação, que eu já gostaria de estar mesmo, voltei para musculação com mais segurança também, me sentindo A mais musculação confiante. você não tinha confiança antes de voltar para a musculação? Não, porque eu achava que as atividades da musculação poderiam lesionar minha coluna. Uhum. E aí, pessoal, também ó, eu falei no instante dessa questão de ser específico para o caso de cada um. Então, esse era um desafio que Isabela tinha, né? Que era recuperar essa confiança de voltar para a musculação, que é uma coisa que ela gosta muito de fazer, mas aí estava afastada com medo. Então, eu passei diretamente para ela um pequeno desafio específico para que ela conseguisse alcançar esse objetivo específico, entende? Então, para uma pessoa, o desafio, a dificuldade é voltar a até cuidar da casa. Muita gente passa para mim isso aí, essa dificuldade de varrer, lavar o banheiro. Então, cada um tem uma forma, e aí a gente conversando, é, vai descobrir um caminho específico, né, para a pessoa chegar no seu próprio objetivo. Embora a dor seja parecida, no local parecido, tem muita essa singularidade de cada pessoa. E como é que você descobriu, né, sobre o programa de terapia da coluna? Como é que você soube? Através de você, porque a gente fazia aula de Pilates, né, online, né, desde o ano passado, e aí eu já tinha, né, sinalizado para você que não faria algumas aulas, né, dias que eu não ia fazer aula porque eu não estava bem da coluna, aí você perguntou, como assim, né? O que é que está acontecendo? E aí você tinha apresentado a proposta do programa que você ia começar a ofertar esse curso. Então, desde o ano passado, você já tinha me apresentado a proposta, que seria interessante para mim, porque teria esse viés específico, né, de Uhum. fortalecimento da coluna, Uhum. de não ter dor na coluna. Então, é uma coisa muito específica. E aí, É porque você já... Pode falar, desculpa. não posso falar. Porque você já fazia o Pilates, inclusive online já comigo, só que era um Pilates para a galera entender aqui, né? Para quem está assistindo que não sabe da história direito. Então era um Pilates online em grupo, né? Com 3 pessoas no total, aqui pela videochamada, só que não era específico para esse problema dela. Por mais que o Pilates ele é bem recomendado, sim, para quem tem problemas de coluna, só que mesmo assim ela ainda não estava conseguindo ser mais assertiva, mais direcionada nesse quesito dela, né? Então, ela finalizou aquelas aulas que a gente estava fazendo, que eram em grupo, entrou nesse programa, que é uma plataforma online onde já tem aulas gravadas, mas também existem encontros individuais comigo, né, ao vivo. Aí, nesse caso, a aula fica sendo individual, a pessoa tem uma avaliação muito específica, até as perguntas, a forma de cada pergunta já é muito direcionada para esse tipo de problema, mais específico mesmo. E aí, quando você soube do programa, você entrou logo de imediato? Eu lembro que eu falei para você, mas parece que você não entrou logo de imediato, né? Não, Como é que foi? Você lembra o tempo que não. levou para entrar? Foi, eu demorei bastante a entrar. Eu já tinha a intenção de entrar no programa, eu já tinha gostado da proposta quando você me apresentou o programa. Eu saí do Pilates online, né, porque eu fiquei sem horário por conta do trabalho. A gente ficou sem horário em comum, então eu precisei sair do Pilates. E aí eu me vi meio perdida, né? E agora, né, sem o Pilates, como é que vai ser? Com medo de entrar na musculação, lesionar a coluna. Mas eu tive receio e eu resisti a entrar no programa justamente por ser essa plataforma online, com os cursos já gravados. Então, a pessoa teria que ter
ser muito organizada, né, para poder entrar na plataforma sem aquela cobrança, sem aquele horário pré-determinado, para poder desenvolver as aulas. E eu não me vejo, né, com esse perfil. Não me vi e ainda não me vejo com esse perfil, mas assim, a gente vai tomando gosto à medida que a gente vai vendo o resultado e à medida que. E assim, a forma como o programa é desenvolvido também, né? A gente tinha conversado. Antes eu tinha falado para você, né? Que o programa oferece, né? Você oferece o acompanhamento por WhatsApp, né? Esse acompanhamento, de certa forma, é constante, porque a gente pode entrar em contato, né? Quando a gente quiser. E aí você responde dentro né, das suas demandas, claro. Mas, assim, eu achei interessante esse contato via WhatsApp, mas eu estava pensando, assim, que não seria muito produtivo, porque não era a mesma coisa, eu ia acabar não fazendo as aulas, porque ia ficar procrastinando. Então, eu tive resistência a entrar no programa por causa disso. Decidi entrar em janeiro desse ano, porque eu estava muito desesperada. Eu não tenho outra palavra para representar melhor o meu sentimento do momento. Então, eu estava assim, meu Deus do céu, de novo isso, e agora quanto tempo eu vou ficar assim? E depois da maternidade, é a angústia ainda mais intensa de não poder pegar Bernardo no colo, né? Meu filho no colo. E isso foi me angustiando e eu entrei nesse contexto de desespero. E, assim, né, só para continuar a história, depois que eu entrei, de fato, eu tenho as dificuldades de seguir com as metas que eu coloco para mim, né? E eu coloco sempre metas pequenas que eu posso cumprir. Então, minhas metas são 2 aulas por semana, né? E aí a gente recebe a orientação, né, que você já dá desde o início, quando a gente preenche um formulário, né, para nossa avaliação inicial, já dos dias e horários pré-definidos para poder desenvolver as aulas. Então, eu tenho os meus dias e horários pré-definidos, nem sempre eu consigo fazer, mas quando eu consigo desenvolver as aulas, eu me sinto muito bem. Então, eu me sinto muito bem porque eu consegui fazer a aula e eu consegui fazer uma coisa assim que me leva a pensar em mim, né? Como a gente também tinha conversado, identidade para além da maternidade, eu estou pensando em mim, eu estou cuidando de mim, isso me faz bem. E eu me sinto bem também porque os exercícios fazem com que eu me sinta bem. Então, e aí eu sigo assim. E aí, voltando para a história do grupo do WhatsApp, que é o nosso acompanhamento que você oferece, né, para a gente, tem me ajudado bastante, muito mais do que eu imaginava que fosse ajudar. Porque sempre tem aquelas chamadas, né, de que, e aí, estão fazendo, vamos fazer e tudo mais. E aí faz com que eu me lembre, eita, tem esse curso, deixa eu fazer, realmente, é bom, eu tenho que fazer. Aí eu vou e entro. E tem também as mensagens que você deixa, né, as relações que você faz com outras coisas, que me ajuda tanto ao meu desempenho dentro do programa, para fazer os exercícios que o programa oferece, quanto também para além disso na minha vida pessoal e profissional, né? Assim, são mensagens são mensagens acolhedoras, que não são críticas, mas de acolhimento, de que tipo, a mensagem sobre procrastinação, né, que você tinha colocado no grupo, que é normal, que todo mundo faz assim, mas é importante também se desafiar e superar isso, né? Superar o desânimo, né? Vamos superar o desânimo. E isso é importante para mim. E aí eu trago isso também para minha vida, para além dos exercícios. E tem me ajudado bastante, assim, nesse sentido, para que eu me sinta melhor. Ah, muito bom. Então, quer dizer que você antes tinha essa preocupação de não conseguir colocar em prática pelo fato de ser online e ter muitas aulas que são gravadas e você não conseguir seguir ali na disciplina, vamos dizer assim. Isso, é. E na, Eu tinha e na esse prática, esse receio. grupo, e na prática, com esse grupo no WhatsApp, com as mensagens e tudo mais, fez mudar, você quebrar esse mito? Isso, exatamente. Assim, era o que eu não imaginava, que é o que está me ajudando mais, é o grupo do WhatsApp. Né? E são essas chamadas no WhatsApp, né? E esse contato que a gente tem de poder tirar dúvida, né? Lá no grupo e também no privado, de
se tem algum exercício que eu não sei se eu posso fazer por outras questões também que são muito peculiares a mim, né? Como a questão da diástase, eu poder tirar dúvida com você. E aí isso dá confiança também para desenvolver as aulas do curso, né? Legal, bacana. Eu vou deixar aqui também aberto para se alguém quiser fazer uma pergunta, alguém que está aqui assistindo. E também vou fazer uma pergunta que uma pessoa fez no Stories, que mais cedo eu fiz no Stories, avisando, né, lembrando da live, e deixei uma caixinha de pergunta para quem quisesse mandar aí para você. Então, vai para você a pergunta aqui. Tá. A pergunta é: você tinha dúvida de que ia melhorar com um método online? Então, né? Eu não, assim, não sei se eu tinha dúvida, mas não sei se eu cheguei a pensar sobre isso antes, né? Eu só queria melhorar. Então, eu esperava que melhorasse. Mas não me questionava, assim, até para não criar muita expectativa, né? Será que eu vou melhorar? Será que não? Eu sou muito confiante em relação ao método online. Eu acho que ser online não é o problema, né? Eu penso dessa forma. Mas a questão é o método mesmo, né? Será que o método vai, de fato, me ajudar a superar essa dor na lombar? Não tinha dúvida em relação a ser online ou ser presencial. Isso nunca foi um problema para mim. Mas posso ter dúvida em relação, acho que em relação ao método, sim. Será que de fato vai ajudar ou não? Não tinha dúvida. Embora eu não pensasse sobre isso. Porque, como eu disse, quando eu entrei no curso, já entrei no desespero de melhorar. Então, eu só queria que melhorasse, que melhorasse, que melhorasse. Eu não cheguei a questionar. Mas é muito comum realmente, porque assim, principalmente se falando de uma dor que vinha há 5 anos te perturbando, né? E com momentos de crise forte, de você travar. Então, se a pessoa pensa, pô, tem 5 anos eu com essa dor, eu já busquei outros tratamentos e não resolveu, então esse seria mais um, né? Mais um método, mais uma tentativa. Então, é muito comum as pessoas ficarem meio assim, com a pulga atrás da orelha, né? Na verdade, é normal isso. E realmente eu vi um grande diferencial até na minha forma de lidar com esse público, né, de dor crônica na coluna. Depois também, coincidentemente, foi em 2018 que eu fiz vários treinamentos sobre a neurociência da dor. Então, de 2018 para trás, eu também não tinha essa forma de abordar, né, com esse diferencial que vem da neurociência. Então, por isso que o método, por si só, independente de ser online, de ser presencial, inclusive eu acho que no online eu consegui dar mais resultado para meus alunos, porque quando eu trabalhava no estúdio, né, de Pilates, também, como no Brasil todo afora aí, eu já trabalhei em 3 estados, né? E aí, sempre é em grupo, aula em grupo, né? Eu trabalhei em Salvador, trabalhei em Lagarto, que é em Sergipe, e trabalhei aqui em Brasília, onde eu moro agora, né? Atualmente eu estou totalmente no online, saí do presencial totalmente. E nos estúdios sempre foi, ou clínicas também, eu trabalhei em clínicas, né, de fisioterapia, sempre atendimento em grupo e você não tem esse acompanhamento mais próximo do dia a dia, né? Porque você está ali naqueles 2 dias por semana, que geralmente né? Ou 3 vezes por semana que a pessoa vai para a sessão. E aí depois que você sai dali do local, do estúdio, da clínica, não tem continuidade ali com o profissional na sua rotina. Como você, às vezes, pode ter alguma dúvida e entrar lá no WhatsApp e me acionar diretamente, né? Para tirar alguma dúvida. E essas mensagens que eu vou mandando também, independente da pessoa solicitar, né? Então eu vi também essa diferença de conseguir dar mais resultado para os meus alunos, porque eu consigo estar mais próximo. É distante, né? Porque é online. Ao mesmo tempo, eu consigo estar bem próximo. Tem você que é de Aracaju, né? Tem um pessoal
que é de Salvador, que se mudou para Portugal. Então, essa aluna, ela até falou isso, que o fato de ser online permitiu a ela que ela continuasse fazendo o programa, né, lá em Portugal. Tem outro aluno que foi da sua turma também, que entrou, que ele é de São Paulo, capital, e ele é até boliviano. Eu percebi o sotaque dele diferente, aí perguntei, ele falou que é boliviano. E essa semana passada ele me falou que foi lá para a Bolívia para ver a família e disse que chegando lá ele ia continuar, não para, entendeu? Então, são as vantagens também do fato de ser online, né? Tudo isso começou a ficar muito mais forte com a pandemia, né? Quando começou a pandemia. Foi quando eu mergulhei de cabeça nesse online. Fecharam clínicas, estúdios de pilates, tudo. E aí eu comecei a fazer até aulas gratuitas, no YouTube, né, no Instagram. E a partir daí o pessoal começou a me procurar para fazer as aulas também particulares. E aí é isso, né? Eu sou realmente agradecido de também ter. A pandemia teve esse lado ruim, mas teve esse lado bom, a gente conseguir se reconectar com pessoas mais distantes, né? E agradecido por conseguir estar te ajudando de alguma forma, né? De você estar resgatando aí sua vida normalmente. Sim, eu agradeço Obrigado por compartilhar, também. né? Obrigado por compartilhar a sua história mais uma vez aqui com a galera. E então aí, qualquer coisa que precisar, já sabe, lá no WhatsApp, é só Uhum. chamar e a gente continua junto aí. E agora, Sim, você voltou para academia, só para a gente finalizar, você voltou para academia, tá tudo ok lá nos treinos? sim, tá tudo ok. A lombar ficou bem durante os treinos, depois dos treinos, quando chega em casa? Sim, eu tenho certo receio ainda, né? Mas aí eu vou trabalhando isso em mim, Só receio, mas fazendo com cuidado. na prática mesmo de sentir dor, de travar na academia, não aconteceu, né? Não, não. Espero que Ok. nem aconteça. Pois é, exatamente. Pois é, então, brigadão, Isabela. Manda abraço As aí para ordens. Bruno, para Bernardo. Tá Vai certo. lá curtir a família. Bom feriado para todo mundo que está aqui. Obrigado pela presença e até a próxima. Feriado também para vocês. Tchau. Valeu.